Em 1857, um grupo de trabalhadoras participou de uma greve por direitos trabalhistas, irritando os seus patrões. Para se vingar das funcionárias grevistas, o dono de uma das fábricas as trancou lá dentro e ateou fogo no local, matando quase 130 mulheres. E foi essa fatalidade que deu origem ao Dia da Mulher que nós comemoramos hoje. Provavelmente foi essa a história que contaram pra você na escola, e eu sei porque contaram pra mim também. E há muito tempo milhares de pessoas repercutem essa história de novo e de novo todos os anos. E ela é uma grande mentira. Não existe nenhum registro histórico sobre essa tal greve de 1857, mas uma fábrica realmente pegou fogo. No ano de 1911, em Nova York, a Triangle Shirtwaist Factory pegou fogo com 600 funcionários no local. Naquele dia, 146 pessoas morreram, das quais 125 eram mulheres e 21 eram homens. Apesar das mortes, não há indício nenhum de que o incêndio tenha sido criminoso, até porque não faz muito sentido um patrão atear fogo na própria fábrica só para punir um grupo de funcionárias. A verdade é que, de fato, naquele período as condições de todas as fábricas eram terríveis e não havia segurança nenhuma. A fábrica era uma fábrica de roupas e a maioria dos lugares da época utilizavam lamparinas a gás. Então, o mais provável é que uma dessas lamparinas tenha iniciado o incêndio e o fogo se alastrou rápido devido a quantidades enormes de tecido que havia no local. Um acidente terrível, mas fruto de negligência e não de machismo. Também existe a teoria de que o dono teria posto fogo na fábrica para conseguir ficar com o dinheiro do seguro. E embora isso seja só uma teoria sem comprovação, mesmo que fosse verdade, ela também desbancaria a hipótese do machismo, afinal mais de 20 homens também morreram no fogo. Mas seja o incêndio criminoso ou não, e independente das intenções do patrão, essa história não tem nada a ver com a criação do Dia da Mulher, que começou a ser comemorado em 1909, 2 anos antes do incêndio da fábrica. O primeiro registro histórico de uma celebração de Dia da Mulher da qual temos conhecimento aconteceu em 28 de fevereiro de 1909, em Nova York. Ele foi encabeçado pela imigrante russa Teresa Melkel, junto com o Partido Socialista Americano. Teresa foi uma imigrante russa que chegou aos Estados Unidos da América com 17 anos e logo embarcou na militância socialista. Alguns anos depois, ela se casou com outro socialista, um advogado. E junto com o marido, ela criou o jornal socialista New York Call. Nas colunas desse jornal, por exemplo, Teresa afirmava que para ela a verdadeira igualdade só viria através do socialismo. E foi nesse contexto que ela, seu marido, junto com o Partido Socialista da América, propuseram a criação do primeiro Dia da Mulher. Agora nós saímos de Nova York e vamos para Copenhague, capital da Dinamarca. Em 1910, durante a segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, Clara Zetkin propôs a comemoração do Dia Internacional da Mulher, que passou a ser comemorado no dia 19 de março de 1911. E eu quero abrir um parêntese para essa foto, tirada em 1910, durante o 8º Congresso da Internacional Socialista. Nela nós podemos ver a Clara Zetkin de mãos dadas com Alexandra Kollontai. Guardem esse nome para mais tarde. Voltando para Clara, ela era envolvida com o Partido Socialista Alemão desde 1870 e o seu nome era frequentemente associado com lutas sindicais. Ela também representou o Partido Comunista Alemão no Reichstag de 1920 até o ano do seu falecimento, em 1933. No seu obituário publicado pelo Manchester Guardian, ela foi chamada de avó do comunismo e foi enterrada em local de honra na muralha do Kremlin. Milhares de comunistas e o próprio Joseph Stalin compareceram ao seu funeral. 20 anos depois, o próprio Stalin seria enterrado próximo a ela, na muralha. Desde sempre, as feministas buscaram proximidade com os comunistas. Afinal, foi o próprio Engels que apontou a estrutura tradicional de família como o berço da luta de classes. Para ele, toda a opressão começa no lar, com a relação de superioridade que o marido exerce em relação à esposa. Na sua maior obra publicada, o livro A Origem da Família, da Propriedade e do Estado, ele afirma o seguinte: o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homem e mulher no casamento monogâmico, e a primeira opressão de classe coincide com a do sexo feminino pelo sexo masculino.
Não é à toa que a União Soviética foi um dos primeiros lugares do mundo a não só legalizar, mas incentivar pautas como o aborto e o divórcio. Comunismo e feminismo sempre caminharam lado a lado. Falando em comunismo, agora nós vamos para 1917, na Rússia czarista. No dia 8 de março de 1917, um grupo de mulheres marchou até o Petrogrado, protestando contra a recessão econômica que o governo do czar Nicolau II estava enfrentando. O lema delas era pão e paz, pelo fim da fome e pelo fim do envolvimento na guerra. E elas iniciaram greves que se espalharam por todas as fábricas. O Pravda, o mais famoso jornal da União Soviética e principal veículo de informação do regime comunista, disse que foi essa marcha que deu início a toda a Revolução Russa, que derrubou o czar, que no ano seguinte foi com toda a sua família. 5 anos depois do início da Revolução, em 1922, Lenin declarou o feriado oficial do Dia da Mulher no dia 8 de março. Agora, lembra da Alexandra Kollontai, que apareceu naquela foto de mãos dadas com a Clara Zetkin? O próprio Lenin a nomeou como comissária do bem-estar social, o famoso Social Welfare. E ela foi a primeira mulher a ser nomeada comissária na União Soviética. Ela também foi chefe do departamento feminino da Secretaria do Comitê Central e orquestrava mudanças radicais no direito familiar da Rússia. Alexandra sugeria, por exemplo, a criação de berçários coletivos e dizia que os filhos não deveriam ser os meus filhos, mas sim os nossos filhos. Ela propunha refeitórios coletivos para que nenhuma mulher precisasse se preocupar com fazer comida para os filhos ou maridos em casa. E propunha até lavanderias coletivas para que as mulheres não precisassem se preocupar em cuidar nem mesmo das roupas que usam. A intenção dela e dos comunistas era terceirizar completamente a maternidade e o cuidado do lar. O que eles buscavam era estatizar até mesmo os aspectos mais íntimos na vida das famílias. Eles não queriam que as mulheres precisassem se preocupar com coisas banais como cuidar dos seus próprios filhos ou do próprio casamento ou da própria casa e pudessem dedicar todo o seu tempo e esforço para servir o governo comunista e o Estado. O engraçado é que até hoje a gente vê deputadas feministas filiadas a partidos de extrema esquerda, tipo o PT, o PSOL, o PCdoB, propondo remunerar o serviço doméstico. O resultado óbvio disso é tornar as mulheres cada vez mais reféns do subsídio estatal, à la União Soviética. Nunca faltaram evidências de que feminismo e comunismo caminham lado a lado, na busca de destruir aquilo que alguns chamam de família burguesa, outras de patriarcado e nós, de família tradicional. Em 1975, o 8 de março, que até então era um feriado comunista, foi transformado pela ONU numa celebração quase que mundial. A mesma ONU que elegeu o Irã como membro da Comissão dos Direitos Femininos em 2021. Exatamente, o Irã, que segue a Sharia, a lei islâmica, como base da sua constituição e sistema político. E caso você não saiba, a Sharia é justamente o que permite a situação caótica que aflige as mulheres do Oriente Médio, que são obrigadas a cobrirem praticamente todo o seu corpo no meio da rua. Então, até que ponto a ONU realmente se importa com direitos femininos? E essa é a verdadeira história da origem do Dia da Mulher que nós celebramos hoje. E se você, mulher, quer comemorar o Dia da Mulher, ou se você, homem, quer presentear alguma mulher na sua vida, não tem problema. O intuito desse vídeo é fazer com que você conheça o passado e entenda que o Dia da Mulher não surgiu como forma de protesto contra um homem malvado que pôs fogo nas próprias funcionárias, como a história da fábrica faz parecer. O Dia da Mulher surgiu como um projeto de partidos socialistas para cooptar mais mulheres para a causa comunista e fortalecer as narrativas do materialismo histórico e da luta de classes. E táticas semelhantes continuam sendo usadas até hoje. Foi no Dia da Mulher de 2023 que parlamentares feministas tentaram impedir parlamentares homens de usarem a tribuna da Câmara dos Deputados durante a sessão. Foi nesse dia que o deputado federal Nicolas Ferreira vestiu uma peruca e disse que naquele dia ele se identificava como Nicole. Então solucionei esse problema aqui, ó. Hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole. Como forma de protesto para poder exercer o seu dever como parlamentar
e parlar. Uma vez que parlamentares que se identificam como mulheres trans estavam usando o seu tempo de fala sem nenhuma objeção das feministas mulheres biológicas. As feministas que levantam a bandeira da igualdade de gênero e dos direitos iguais são as mesmas feministas que propõem leis que beneficiem as mulheres em detrimento de outros grupos sociais. Foram essas parlamentares feministas que criaram a Lei de Violência Política contra a Mulher, por exemplo. Cometeu uma nova violência política contra mim e contra todos os direitos políticos de todas as mulheres deputadas dessa casa. Com uma lei dessas, elas se blindam completamente de qualquer tipo de discussão dentro da Câmara dos Deputados, uma vez que se o deputado gritar com outro deputado ou discutir com outro deputado, tá tudo bem. Mas se ele discutir com uma deputada mulher, pronto, violência política de gênero. As próprias deputadas feministas dos direitos iguais criaram uma lei para impedir que os outros parlamentares as tratem com igualdade. Eu acho que isso é literalmente o oposto da igualdade de gênero que elas pregam. No fim, o meu intuito com esse vídeo, além de trazer um panorama histórico, é esclarecer de verdade como surgiu o Dia da Mulher e quais eram as verdadeiras intenções por trás da criação da data. Eu não tô aqui para dizer que se você der um bombom para sua mãe hoje, você virou um comunista. Eu tô aqui para dizer que entender o passado é necessário para não cair em narrativas modernas. O Dia da Mulher foi criado para atrair mulheres para a causa socialista e continua sendo usado por feministas modernas pelo mesmo motivo: fomentar uma eterna guerra de sexos. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Agora eu quero pedir encarecidamente para você deixar o seu like no vídeo e comentar qual a sua opinião. Esse tipo de vídeo é um formato que eu tô querendo fazer há muito tempo. Trazer esse conteúdo de base, um conteúdo mais histórico, mais ideológico, e eu quero muito começar a fazer isso com mais frequência agora. Além disso, aqui no canal você também encontra outras coisas. Você encontra vídeos de fiscalizações minhas, notícias e etc. Então, se você gostou, se inscreve, deixa um like, solta um comentário aqui pra mim e eu te vejo no próximo vídeo.